Leitura de hoje, João capítulo 20. A ressurreição. E, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegará primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam que a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem o buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, e disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disseram: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e disse-lhe que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira ao Senhor, que lhes disseram isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e acerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos enviou a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoastes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, eles são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir
o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o criei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu, é Deus meu. E disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Credes, bem-aventurados que não viram, mas creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro. Este, porém, for escrito para que creias que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome.